Olá, prezado estudante. Iniciamos aqui um tema, o imperialismo no século XIX. O que será proposto nesse vídeo? A contextualização do século XIX, para a gente entender como é que se formou esse imperialismo, pelos desdobramentos da primeira Revolução Industrial e da segunda Revolução Industrial, criando o capitalismo financeiro e as concentrações de riqueza. O conceito de imperialismo e neocolonialismo e as suas distinções, a unificação italiana e a unificação alemã, principalmente alemã, fator decisivo para o desequilíbrio de poder ao ameaçar a hegemonia britânica, a forma que se deu a dominação da África, a forma que se deu a dominação da Ásia, a Conferência de Berlim como fator que vai adiar o início da Primeira Guerra Mundial e as considerações finais. Espero que todos absorvam de maneira plena os estudos. Um forte abraço e força nos estudos. Um ponto zero. Antes de a gente começar a falar do imperialismo, é importante contextualizar o início do século XIX. Por quê? Porque foi uma confusão. Nós tínhamos aí três narrativas, né? O antigo regime tentando retornar com seus poderes de monarquia absoluta. Nós vamos ter aí as ideias liberais pós-Revolução Francesa e pensamento iluminista tentando se estabelecer, e uma classe trabalhadora fruto da Revolução Industrial, vai nascer junto com a Revolução Industrial, tentando lutar e reivindicar por melhores condições de trabalho, por seus direitos, muito influenciado por uma nova literatura que surge na sociologia, história, que é o socialismo. Então, como é que nós vamos estudar isso? Primeiro, vamos lembrar os assuntos que o aluno estuda lá no segundo ano. Vamos tentar dividir isso em dois tópicos, aspectos políticos e os aspectos econômicos. Bom, primeiro, o aspecto político. 1815 é o fim da era napoleônica, né? Napoleão, para quem não sabe, um breve resumo, ele se tornou imperador da França, né, um golpe de 18 Brumário, e vai abraçar as ideias liberais da Revolução e tentar impor isso aos países que ainda resistiam no antigo regime, né, nas monarquias absolutas. Com a sua derrota, esses países vão retornar com seus territórios no Congresso de Viena. Então eles vão restabelecer seus territórios invadidos por Napoleão e vão criar a Santa Aliança. Essa Santa Aliança é uma forma de conter o avanço das ideias liberais e estabelecer as monarquias absolutas antes da Revolução Francesa. Por exemplo, a família Bourbon na França, Luís XVIII tenta estabelecer a monarquia absoluta, o Carlos X depois seu sucessor, e Luís Felipe, já da dinastia dos Orleans, vai se aliar a uma alta burguesia e negocia um fenômeno novo, uma monarquia, mas uma monarquia que se estabelece com formas constitucionais, né? A isso denominou-se Revolução Liberal. Mas dentro desse contexto de liberais contra monarquistas absolutos, que estão aqui no começo do século tentando se estabelecer, é bom lembrar que a monarquia absoluta vai se esvaziar. Não há mais espaço para eles nesse período, porque o liberalismo está se estabelecendo cada vez mais forte no mundo, ou com monarquia constitucional, ou até mesmo com repúblicas, né? Mas surge também a Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos, de 1848, primeiro, é a continuidade da oposição de uma monarquia absoluta e a luta por uma democracia e o liberalismo político e também econômico, né? Por exemplo, e surge também um novo conceito do nacionalismo, a formação de estados nacionais e não estados absolutos. Qual a diferença? O estado absoluto, o rei estabelece como o estado, né? Tanto é que Luís XIV, o estado sou eu, né? Dizia.
Enquanto que aqui o Estado Nacional, quem é o Estado? O povo, né? O poder emana do povo, é a lógica liberal da democracia. E é nesse contexto que nós vamos, depois mais para frente, observar a unificação da Itália e também a unificação da Alemanha, sob essa lógica de Estado Nacional. Por exemplo, a Dinamarca vai se tornar uma monarquia constitucional, né? E dentro dessa seara também nós vamos ter aí lutas na Primavera dos Povos de reivindicações, por exemplo, dos trabalhadores, também conhecidos como proletariados ou operários, né? Eles vão buscar maior igualdade social e política, nem que tenha que se fazer uma revolução. A revolução é a ruptura total com a ordem vigente, né? E o entendimento que seria uma ordem vigente seria até as ideias liberais que se estabeleciam. E uma burguesia que busca uma autonomia política baseado nas ideias liberais e do Estado democrático de direito, enquanto que os proletariados buscam um Estado social de direito, um Estado mais igualitário, mais justo. Então, do contexto de trabalhadores de um lado, burgueses de outro, nasce então a famosa luta de classe, que foi esse conceito foi forjado por Karl Marx no seu livro Capital. E a partir do século XIX e século XX, até agora, no século XXI, nós vemos muito dessas relações, né, do trabalhador querendo direitos trabalhistas justos, enquanto que o burguês querendo apenas a democracia e o mérito, né? Bom, basicamente, 1.2, os aspectos econômicos. Os aspectos econômicos é os efeitos da primeira revolução industrial no Brasil. Não há de se negar que essa economia liberal gerou uma qualidade de vida para a população. Por exemplo, pelos números, né? Houve um aumento da população mundial, principalmente, por exemplo, até 1750 havia em torno de 600 milhões de habitantes no planeta. Em 1850 haverá 1,2 bilhões de habitantes. Hoje, século XXI, nós estamos aí 6 vezes mais, né? 6 bilhões de habitantes, se não me engano. Como é que a gente explica? Quais são os fatores que explicam esse aumento da população? Primeiro, a modernização da agricultura, né? A mecanização, a lógica capitalista na agricultura, né? Os primeiros passos, vamos dizer assim, do agronegócio vai gerar maior alimento, mais alimento e mais barato. E com isso, mais comida, menos mortalidade, que estabelece, por exemplo, uma queda, as crianças nascem, há uma queda na mortalidade infantil e um aumento da expectativa de vida. Isso também podemos explicar a qualidade de vida, né? Também o avanço da ciência. A ciência vem se modernizando pelos seus métodos científicos, por exemplo, a invenção em 1796 da vacina contra a varíola foi um grande avanço, né? E o que acontece também a partir desse contexto aí de modernização agrícola, né? Menos trabalhadores camponeses e mais trabalhadores operários urbanos, fenômeno do êxodo rural. Camponeses saem da cidade, saem dos meios rurais e vão para as cidades procurar emprego. E ali se tornam operários. Porém, não havia uma boa estrutura para esses trabalhadores. Cidades sem nenhuma estrutura para ver um aumento exponencial de habitantes dentro de uma cidade. Então, acumula-se sujeira, falta de higiene, saneamento básico precário, e com isso vão gerar novas doenças, né? Tifo, cólera, entre outros. Quem é a maior vítima dessas doenças? Obviamente que vai ser o proletariado. O proletariado, também conhecido como operário, ou também podemos dizer trabalhador, né? Como é que é a vida desse trabalhador? Primeiro, ele está submetido a uma relação de trabalho que não há lei vigente, a não ser o livre mercado. Então, o próprio trabalhador é uma mercadoria, né? Ele se torna uma coisa. E se ele é uma coisa, ele está sujeito às leis de mercado. Então, raciocinando comigo aqui, presta atenção, pessoal, que aqui vamos complicar um pouquinho. A lei de mercado estabelece pela lei da oferta e procura.
quanto maior a oferta de um produto, mais barato ele é. E quanto maior a procura por esse produto, mais barato ele é. Então, pela lógica do dono da indústria, quanto mais desemprego houvesse, mais baixo seria o trabalho. Por quê? O trabalhador, ele se oferta enquanto mão de obra, né? Ele está no mercado ofertando o que ele tem para vender, ou que a sua força de trabalho, a sua mão de obra especializada. Se for especializada e tivesse maior procura por esse trabalho especializado, valeria maior salário. Mas essa mão de obra barata, né, tem milhares na sociedade. Então ele vai buscar esse emprego a um baixo salário. Por quê? Porque ele não tem direitos trabalhistas. Por exemplo, a partir do século XIX, que esses trabalhadores começam a se revoltar, né? Eles começam a se unir para buscar melhores condições de trabalho, né? Por isso que hoje, até então, a despeito da reforma trabalhista de 2017, o trabalhador teria como garantias trabalhistas férias remuneradas, feriados remunerados, aposentadoria, 1 terço de férias, entre outras garantias. Por exemplo, ele vai trabalhar 8 horas diárias e ter garantido um salário mínimo. O salário mínimo é o mínimo humanamente garantido para ele, para manter a sua dignidade. Podemos entrar depois se é humano mesmo, se é digno um salário mínimo para um trabalhador, né? Não é o caso aqui. Mas só para fins de ilustração, para vocês entenderem. Agora, como que eles começam essa luta por melhores condições? Baseado nas ideias socialistas que surgem, não por Karl Marx, mas principalmente, né, ele é o expoente maior, as teorias dele, que vai tentar explicar como que esse trabalhador ele é explorado pelos meios de produção que estão sob o domínio do patrão, pela hora trabalho, que ele denomina de mais-valia. Podemos aprofundar essa questão quando for estudar a Revolução Russa, tudo bem? Bom, mas enfim, esse trabalhador ele vai ter que se adequar a esses meios de produção. E esses meios de produção se estabelece por o vínculo entre horas de trabalho e pelo valor do seu trabalho, que é ínfimo, né? Então, muitos trabalhadores de imediato acham aquilo injusto, né? A lógica de justiça ou injustiça já existe há muito tempo. Então, muitos vão se negar a trabalhar e buscar sustento por meios próprios, como autônomo. Então, vão ficar pelas ruas perambulando. Então, até que surge uma lei, por exemplo, a lei britânica, a lei dos pobres, que na verdade era a lei da vadiagem, em 1834. Aquele cidadão que estivesse pelas ruas, perambulando em busca de algo, né, remoto, seria preso. E na cadeia seria forçado a trabalhos, né? Seria forçado a trabalhos, a trabalhar na penitenciária. Havia a lógica, então, de que aquele que não trabalha seria um vagabundo. Mas nunca aprofundava a questão da justiça do salário, né? Bom, a resistência. Como é que eles vão se organizar? Primeiro, se influenciando por algumas ideias socialistas que vão nascendo. E eles vão se organizando por sindicatos. Esses sindicatos vão se estabelecer primeiramente sob ligas operárias, né? Por exemplo, no Brasil havia ligas operárias antes de ter sindicatos. Por exemplo, quando morria um operário, todos se uniam ali para pagar um velório. Isso já era uma liga, uma solidariedade entre eles. O sindicato seria a maturidade dessas ligas. E o principal instrumento de luta deles é aquilo que é mais valorizado na visão deles. Ou seja, quem gera riqueza de fato numa sociedade é os trabalhadores, né? O burguês pode gerar riqueza, que dá apenas os meios, mas sem os trabalhadores não haveria essa riqueza. Então, aqui nós temos o instrumento principal, que até hoje envolve a greve, né? A ausência do trabalho vai gerar prejuízo aos donos da produção, perfeito? Então, a partir desse contexto, vão surgir diversas teorias, a teoria do socialismo, do anarquismo e até do liberalismo, e elas sempre em debate, né? Não vamos entrar aqui nas teorias políticas e sociológicas da época. Bom, 2.0, a segunda revolução industrial, sintetizando o que foi
a segunda revolução industrial em síntese? Aceleração da produção, ou seja, mais lucratividade a partir de maior eficiência de produção e domínio do mercado consumidor. Então, esses três fatores vocês têm que entender que explicam a segunda revolução industrial. Maior velocidade em tudo, né? Produção mais eficiente, que vai gerar lucratividade, e essa lucratividade só é realizada se houver consumo. Então, por isso que era necessário garantir o mercado consumidor. Então, os fatores que explicam. Primeiro, o Japão, os Estados Unidos e a Europa, de forma geral, ainda a Inglaterra e também a Alemanha se despontando, ameaçando a Inglaterra da Europa na sua domínio de mercados, vai ser depois esse ponto nefrálgico aqui para a gente estudar o imperialismo. Vamos começar daqui a pouco. Mas os Estados Unidos também se desponta na sua Revolução Industrial e o Japão também depois da Revolução Meiji. Agora, os fatores que eu já disse, né? O crescimento do mercado consumidor, a acumulação do capital da primeira Revolução Industrial, ou seja, quando eu falo acumulação de capital, estou falando do lucro. O lucro proveniente das relações de trabalho e também da produção de venda, né? É a lógica do capitalismo. E o avanço tecnológico. A ciência agora vai ajudar a indústria, gerando maior eficiência e agilidade na máquina, né? Na máquina industrial. Então, a ciência também é um fator importantíssimo. Por exemplo, que essa ciência vai inovar, vai ter várias inovações. Por exemplo, a energia até então, a locomotiva era gerada pela máquina a vapor. O motor que existia até então era a máquina a vapor, vai ser substituído pouco a pouco pelo motor a combustão, pelo petróleo e todos os seus derivados do petróleo, né? Por exemplo, a gasolina, a borracha, e aí vai surgir até uma nova invenção, o automóvel. Os primeiros automóveis que surgem é da Ford, né? Porque do fabricante Henry Ford. E também o Benz, né? Que depois vai formar o famoso Mercedes-Benz. Só uma curiosidade, perfeito? Outra questão também, a comunicação, que nós não falamos. A comunicação aí vai agilizar as relações de negócio. Primeiro o telégrafo em 1836, depois o telefone em 1876. Outro também, por exemplo, deixar a iluminação, a luz elétrica também, a eletricidade surge aí nesse contexto aí de Thomas Edison, né? Entre outros. Um fato importante também é que vai nascendo um novo tipo de capitalismo, né? Basicamente nós tínhamos dois tipos. Nós vamos ter o capitalismo comercial, aquele que estabelece uma lógica de lucro, por exemplo. O capitalista comercial pensa o seguinte: eu vou comprar barato e vender caro. O capitalismo industrial é aquele em que vai constituir-se pela lógica: eu não vou comprar nada, vou comprar o bem bruto, ou matéria-prima, e pelo custo reduzido da produção, explorando o trabalhador e reduzindo essa produção, eu consigo vender e ter um lucro maior. E o capitalismo financeiro, que é uma ficção. O capitalismo financeiro, ele não produz, mas ele gera crédito, né? Então vai surgir pelo primeiro uma forma de induzir o maior consumo às compras a créditos, né? Os bancos vão gerar esse crédito, hoje é muito simbolizado pelo cartão de crédito, e você paga parcelado, né? As parcelas, né? Então vão surgir eletrodomésticos, essas questões aí que vão cada vez mais ampliar o mercado consumidor. Então, o que nós temos que entender? O mercado consumidor era o ponto central em que se sustentava toda a indústria e as riquezas, né, do capitalismo. Lembrando que, pela lógica do livro de Adam Smith, Riqueza das Nações, esse mercado deve ser livre. É um mercado consumidor livre. E, por ser livre, se estabelece pela lei da concorrência. Aquele que tiver melhor eficiência é aquele que dominará mais o mercado. Mas não é bem assim. No 2.1 nós vamos observar que, apesar de haver uma tentativa de racionalizar e tornar mais efetiva essa produção, a racionalização da produção nada mais é do que a produtividade, né? O que seria essa produtividade?
é também o binômio. Eu aumento a capacidade de produção com custo menor, vou ter um domínio maior do mercado, porque meu preço do meu produto é inferior e com isso eu consigo alcançar maior lucratividade. Então, para me ter maior eficiência na produção, eu acabo gerando concentração da renda e de capitais, gerando essa lucratividade. Então, isso vai ser também um dos fatores da desigualdade entre a sociedade. Não só uma desigualdade, por exemplo, do dono da produção, o patrão, explorando o trabalhador, mas não havendo mais meios de produção, meios de empresas que vão respeitar totalmente essa livre concorrência. Desculpe, mas antes vamos falar aqui de como é que eles vão aumentar essa produção, essa eficiência da produção. Primeiro, o Taylorismo, né? O Taylor vai criar uma forma de controle do movimento do operário, né? Ou seja, ele vai marcar o tempo que o operário executa determinada atividade e vai determinar que ele execute essa atividade em um menor tempo. Isso é a eficiência dos movimentos, né? Ou seja, todo movimento desnecessário seria reprimido. Então, por exemplo, ele vai ficar trabalhando, ele não vai poder sair para ir no banheiro toda hora, ele não vai poder coçar o nariz, né? Tô dando um exemplo assim extremo. Ou seja, o taylorismo é a imposição do ritmo de trabalho, onde o trabalhador deve ter uma meta de produção. O Fordismo é o taylorismo mais controlado, ou seja, é o controle de movimento, mas esse trabalhador ele vai agora se submeter a uma linha de série. Ele vai fazer apenas um movimento. Por exemplo, isso é muito bem representado no filme Tempos Modernos. Não sei se já viram, mas eu indico. Que foi até uma crítica, né, de Chaplin, de Carlitos, sobre essa forma de você criar linhas de trabalho, né, postos de trabalhos em que os movimentos são condicionados, né? Então, por exemplo, na linha de série, o Ford vai fazer o carro, um vai fazer sua porta, o outro vai colocar só pneu, o outro vai botar uma parte do motor, outra parte do motor. Basicamente é isso. Então, esses fenômenos vão gerar eficiência de produção, que vai gerar concentração de renda de capitais. Essa concentração de rendas de capitais se realiza em 3 fenômenos que hoje é proibido. É o holding, o trust e o cartel. O que seria o holding? O holding é quando uma indústria maior absorve uma indústria menor. Ela pode absorver ela comprando as suas ações, né? Ou levando ela à falência, né? Vai minando os meios de sobrevivência dela, do mercado dela, praticando o lockout, né? Praticando o dumping, né? O preço mais baixo só para levar prejuízo, sabotando também. O holding, então, é uma indústria grande, destruidora de indústrias pequenas, vamos dizer assim. O trust. O trust já é uma indústria, não destrói a outra, mas elas se unem para ficarem fortes, né? Alguns exemplos, a Ambev é a união de várias cervejarias, né? Quer dizer, presume-se que seja isso, porque hoje é proibido esse tipo de coisa. É a fusão de várias empresas em uma visando o controle não só do mercado, mas também da matéria-prima. Quando você controla a matéria-prima, você inviabiliza o nascimento de outras indústrias, né? Então, com isso, você está tentando dominar o mercado naquele aspecto do livre mercado, né? E o cartel. O cartel também é o acordo entre empresas do mesmo ramo que vão combinar preço. Então, eles vão monopolizar o mercado e combinam preço. Por exemplo, postos de gasolinas, o preço da gasolina é R$5, um vende a R$ 4,99, outro vende a R$ 4,99, 98. E com isso você inibe a concorrência, porque você retira as leis de livre mercado, né? A lei da concorrência, aquele que vende mais barato deve ser aquele que conseguiu comprar mais barato. Então isso tudo vai gerar, vai criar as condições para surgir o capitalismo financeiro monopolista, onde também os bancos entram nessa lógica e acabam também tornando controladores de indústrias que às vezes estão endividadas por meio de empréstimo
ou outra forma qualquer. Basicamente, eu acho que para nós entendermos o conceito de imperialismo, que vai ser nosso próximo assunto, nós tínhamos que entender essa contextualização, né? É claro que não se esgota aqui essa contextualização. 3.0, o imperialismo e o neocolonialismo. Para a gente entender a dominação do século XIX, nós temos que tentar fazer um comparativo aqui, ou um complemento do imperialismo que ocorreu no século XIX. Primeiramente, o conceito amplo. O que significa imperialismo? É a dominação política, econômica, territorial, no qual um povo invade o outro povo, domina seu território, usufrui economicamente desse território, escravizando seu povo e também estabelece uma política, né? Essa política global, uma política econômica. Por exemplo, o Império Romano, né? O Império Romano vai dominar vários povos e impor a sua forma de vida, né? Vai impor. Agora, a justificativa do Império Romano não era a mesma justificativa dos países imperialistas europeus, né? Que vão se basear em outros fatores. O Império Romano muitas vezes também vão querer mudar culturalmente um pouco, por exemplo, a perseguição ao cristianismo, sob o aspecto religioso, né? Não querem não querem aceitar uma outra religião que não seja a religião deles, né? A Europa no século XIX já vão buscar uma justificativa por um cunho científico, que nós não podemos esquecer que nós estamos aqui numa era cientificista, né? Então a justificativa para a busca de novos territórios, claro que o objetivo sempre era qual? O objetivo era mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata. Mas você não vai convencer uma pessoa a comprar um produto seu simplesmente porque ela quer. Muitas vezes a cultura deles, por exemplo, a cultura do povo africano, não havia a demanda pelos produtos ingleses. Então você não poderia escravizá-lo, como aconteceu no Império Ultramarino dos portugueses em relação aos africanos mesmo, e você teria que manter um outro discurso. E esse discurso seria do etnocentrismo e do darwinismo. Primeiramente, basicamente, essas teorias etnocêntricas do século XIX se baseavam numa hierarquia racial, né, cultural ou genética, ou seja, eles faziam distinção de pessoas, de seres humanos. É bom lembrar que hoje o conceito de raça humana é uma só, né? Você não pode distinguir pessoas pelo seu aspecto genético, fenótipo ou biológico, né? Mas aí o aluno pergunta, mas existe o racismo, né? O racismo se estabelece por uma questão social, pela existência social. Ou a pessoa sofre racismo pela sua existência enquanto natureza humana, não por causa da sua raça, apesar do racista levar em conta a ideia genética, né? Então, já é superada a ideia de raça pela ciência, né, nos dias atuais. Mas, no século XIX, prevalecia, pelo menos pelas teorias de Spencer, né, a teoria da hierarquia racial, da cultura racial, né, a hierarquia cultural racial. O etnocentrismo é a base para se chegar ao darwinismo social, basicamente. O que vem a ser o etnocentrismo? É a forma de você enxergar o outro, a outra etnia, que essa outra etnia é diferente culturalmente e que não se aceita, não se reconhece ela como diferente de outra cultura. Sempre havendo, então, aquele que nega uma etnia diferente, ele se considera superior, né? Uma etnia superior à outra. E com essa base é que nasce a lógica do racismo, né? Você nega o outro porque ele é diferente. Então, o racismo, por exemplo, a xenofobia. Outro exemplo, a intolerância religiosa, a crença, às vezes, uma pessoa tem uma religião e a outra tem outra, eles acabam negando, uns negam os outros, né? Então isso acaba gerando mais conflitos numa sociedade. Agora, o darwinismo social
é o complemento, é o plano de ação, é a justificativa desse etinismo, desse etnocentrismo. Porque o darwinismo, daí o nome, né, já nos remete a Darwin. Darwin escreveu um livro, A Origem das Espécies, também nessa época, que busca a lógica da evolução da espécie, tanto a humana quanto os outros seres vivos, pela evolução natural. Aí o darwinismo social, eles fizeram aí uma associação e estabeleceram que o darwinismo social também se baseia num tipo de evolucionismo social, só que é social, no qual é aceitável uma raça humana que sofreu uma seleção natural se torne superior, e essa raça superior vai dominar uma raça inferior. Mas essa raça superior deve, por obrigação moral, ajudar o inferior a atingir certo grau de civilidade. Então nós estamos observando aí um tamanho de uma bizarrice para justificar o domínio do mercado consumidor. Então essa lógica, primeiro, você vai convencer um povo culturalmente mais vulnerável, né, o inocente, por essa sacralidade da ciência, né? Uma observação que nós temos que fazer também, que essa justificativa etnocêntrica e darwinista social é um ponto em comum de todas as potências, né? Só que essas potências estão disputando territórios na África, por exemplo. E essas disputas imperialistas, né, é que vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial, já antecipando para vocês aí a causa, né? Bom, esse imperialismo do século XIX adotou também como forma de ação o neocolonialismo, né? Outro tipo de colonizar esse povo. Então, o neocolonialismo do século XIX, primeiro, ele é distinto do colonialismo do século XVI, aquele que foi exercido pelo Império Ultramarino português, espanhol, em que no século XVI se estabelecia uma dominação direta, né? Eles chegavam, extraíam, não estavam interessados em modificar culturalmente o povo, mas apenas negar e exterminar. O neocolonialismo muitas vezes é uma dominação indireta. Primeiro, porque não quer exterminar aquele povo, não quer estabelecer com ele um vínculo cultural. Para isso, visa uma mudança de mentalidade daquele povo, né? E até a destruição daquela identidade cultural. Basicamente, para haver ali, né, a necessidade de se assemelhar àquilo que passa-se a acreditar como civilizado. Perfeito? Bom, vamos lá. 3.2, as características, então. As características essenciais, né, desse imperialismo neocolonialista do século XIX. A submissão econômica de outras nações, basicamente, você vai dominar sobre todos os aspectos, territorialmente, culturalmente, economicamente, politicamente. O Estado dominante vai exercer influência política e também cultural para se legitimar no poder, né? Baseado nesse discurso etnocêntrico, usando o etnocentrismo e o darwinismo social, e vai haver um incremento da lógica comercial, né? Muitas vezes uma sociedade aborígene da África não sentia necessidade de usar, né, a complexidade de uma relação econômica capitalista, mas acaba tendo que se adaptar a essa lógica capital industrial e fundindo com o capitalismo financeiro para gerar crédito para esse povo. Então vai haver aí uma sensação de bem-estar e de qualidade de vida, porque eles vão acabar acolhendo essa lógica, né? É importante lembrar que o Brasil também, né, sofreu essa ação imperialista, principalmente dos britânicos, mas uma dominação mais econômica, apesar também de ter uma influência cultural europeia, né? Principalmente da França também. Porém, o Brasil também vai acatar essa forma imperialista e vai praticá-la na América Latina. Um exemplo disso
é o caso da Guerra do Paraguai, né? Um assunto até polêmico sobre os fatores que motivaram e os efeitos que isso gerou entre os historiadores, né? Então não vamos entrar muito em detalhe nesse aspecto, né? 3.3, disputa entre potências europeias, né? Claro, obviamente, as potências europeias estavam disputando entre eles o território da África e da Ásia, né, por mercados consumidores, né? Também da Oceania, e lembrando que a América já estava sob o jugo do Império Britânico, né? E o argumento baseado, o etnocentrismo, darwinismo social e a ação, a missão civilizatória, ou seja, a ideia moral de se levar civilização aos atrasados, né? Então o homem branco europeu via nisso o seu fardo do homem branco, né? Tem que ajudar os povos mais atrasados, é de uma arrogância tremenda. E essa tese que vai ser legitimada em todo o mundo, né, do imperialismo do século XIX, também vai ser aceita no Brasil, inclusive de homens da ciência do Brasil. Por exemplo, o médico legista, muito importante na época do século XIX no Brasil, Raimundo Nina Rodrigues, vai escrever essa pérola aí. A raça negra, por maiores que tenham sido seus incontáveis serviços à nossa civilização, há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. Então aí ele está oficializando cientificamente o racismo no Brasil, né? Colocando culpa ao povo negro brasileiro, que já foi escravizado, explorado a toda monta, ao atraso. Obviamente que isso aí vai ser fortemente negado pela ciência brasileira no século XX, inclusive na obra de Gilberto Freire, em 1933, ele lança Casagrande Senzala em resposta a essas teorias racistas e também ao avanço do fascismo no Brasil, no qual ele vai escrever sobre a formação do povo brasileiro, né? A fusão das etnias europeia, indígena, aborígena e negra, né? Criando aí uma raça, vamos dizer, um povo belo, né? Assim dizer. Mas isso é uma outra história. Quatro ponto zero, a unificação italiana e alemã. Bom, essa unificação foi decisiva na corrida imperialista entre as potências europeias. Até a segunda metade do século XIX, a Alemanha e a Itália não existiam enquanto estados nacionais, eram meramente formações de federações ou monarquias, né, absolutas. E o movimento que surge nessas regiões é emblematicamente movimentos nacionalistas, né? O principal objetivo era romper com os requisitos feudais que limitavam o desenvolvimento capitalista liberal. E, exclusivamente, a Alemanha acaba por desequilibrar as relações de poder na Europa, né? Quando ela começa a ameaçar a hegemonia das potências europeias econômicas na época, principalmente a britânica. E isso vai gerar um maior acirramento das tensões, culminando na Primeira Guerra Mundial, como já surgido. Então, a Alemanha, principalmente, entra nessa disputa de mercado dada a sua capacidade industrial, né? E gerou esse desequilíbrio. Não que a Itália também não teve uma contribuição significativa nessa situação. Bom, a Itália se unifica em 1870, mais ou menos no mesmo período que a Alemanha. Mas a Itália, a partir do Congresso de Viena, vai também manter esse território separado, né? E o movimento nacionalista que surge na Itália é uma reação quando esse congresso de Viena, das potências, né, que queriam restabelecer os antigos estados absolutos. Era separado basicamente pelo reino da Sardenha e Piemonte, que era basicamente mais de uma ideologia liberal burguesa estabelecida, o reino da Lombardia, venezianos, ducados de Parma, Módena e os estados pontifícios, né, que são historicamente os estados da Santa Sé, do Vaticano, e o reino das Duas Sicílias.
Essa reação teve vários movimentos desde o começo do século. Não foi assim de uma hora para outra que houve essa unificação. Podemos dizer que houve vários movimentos com vários líderes diferentes, né, que a hora se reúne, hora se separa em determinados tempos, determinadas épocas do século XIX. Podemos dizer, por exemplo, que os carbonários eram uma sociedade secreta em que havia ali uma aglutinação nessa sociedade de monarquistas e republicanos visando essa unificação e por interesses próprios, né? O rei Vítor Emanuel e o conde de Cavour, né, que estabeleceu esse movimento mais importante do ressurgimento, que acaba formando uma monarquia parlamentar. Não vamos entrar no detalhe dessa história aqui, porque não vem o caso. E Giuseppe Garibaldi e o Mazzini também, que foram formada pelos camisas vermelhas, em que buscava uma república popular, né? Havia ali uma tendência mais popular. Bom, o que nós podemos afirmar categoricamente que os interesses e o apoio da burguesia, né, e o interesse dessa expansão de mercado é que vai conseguir gerar essa unificação italiana. A Alemanha, por sua vez, também vem de uma luta desde do Congresso de Viena, em 1815, quando o Congresso de Viena vai substituir a famosa Confederação do Reno pela Confederação Germânica, né, que vão se dividir em vários reinos, com reinos ou feudos ainda, com mesma identidade nacional e cultural. Então o nacionalismo vai se estabelecer vinculado a uma inspiração liberal, né? E vai haver como principal líder aí, articulador, vamos dizer assim, o Otto von Bismarck. E vai se estabelecer basicamente essa unificação em três passos, né? O primeiro passo vai ser a Zollverein. O que seria essa Zollverein? Seria uma união aduaneira de todas as cidades dessas confederações, unindo o comércio dessas regiões, também o interesse burguês. O segundo passo vai ser a formação da Confederação da Alemanha do Norte. Então o Norte vai se unificar, primeiro pegando até um território da Dinamarca. E o terceiro passo, e finalmente, a unificação propriamente dita, com a formação do terceiro Reich e coroando o Kaiser, né? Lá o rei se chamava Kaiser Guilherme, em que estabelece uma monarquia constitucional, havendo aí Otto von Bismarck como primeiro-ministro. O fator gerador dessa unificação vai ser a Guerra Franco-Prussiana. Por quê? Os franceses já viam na unificação alemã uma ameaça para a sua economia. Então, o enfraquecimento da França com a guerra contra a Prússia vai dar campo para as articulações de Otto von Bismarck e formando a Alemanha, né? Essa unificação, como já foi dito, vai ameaçar toda a Europa e vai marcar o desequilíbrio entre as potências europeias, com a Alemanha disputando como uma grande potência econômica e também militar. Bom, na sequência aqui, o imperialismo, a dominação na África, né, 5.0. Bom, a África, antes de mais nada, do século XV ao século XVIII, já havia sendo ocupada, né, a sua costa litorânea ocidental, tanto pelos países do Império Ultramarino, Portugal, Espanha, assim como pela Inglaterra, também já ensaiavam ali uma colonização até escravocrata. A partir do século XIX, essa colonização começa a se intensificar. Lembrando que durante todo o período de colonização e neocolonização, somente a Etiópia e a Libéria que não foram colonizados pela resistência e mérito dos seus povos, né? Um comparativo, 1880, a Europa ocupava 10% da África. Em 1900, em 20 anos, então, já ocupa 90% da África. Uma explicação básica, a corrida imperialista dessa região, né? Bom, 5.1, a África, basicamente, vamos falar como que começou e a forma como foi feita essa colonização. A França, em 1830, inicia no norte da África pela Argélia,
Lembrando que o sistema de colonização não foi direto, né? Era o sistema neocolonial e usou a modalidade do protetorado. O que seria um protetorado? É um sistema de dominação em que o país dominante permite a existência dos governos locais, porém, havendo ali uma intromissão externa e até interna sobre esses governos locais. Então, há aquilo que podemos denominar de aparência de soberania. É o caso, por exemplo, da França com discurso civilizatório, mas na prática chegou lá para explorar, restringir os direitos do cidadão de Argélia, inclusive explorando a mão de obra barata. Na Bélgica, um caso mais radical, inclusive. Em 1884, o rei Leopoldo II vai dominar o Congo e vai estabelecer ali no Congo não um protetorado ou um outro sistema neocolonial, mas uma propriedade privada de fato. O Congo se torna, e ele se autodeclara, o Leopoldo II, o proprietário da região congolense, né? Então, a lei ali se estabelecia por ele, né? Ele vai dividir a região e vai explorar aquela região interessada na extração da borracha e do marfim. E usar a mão de obra local, do nativo local, à base de extorsão e coação e muita violência. Inclusive, há estimativas que o imperialismo belga tenha matado em torno de 10 milhões de pessoas no Congo. Os britânicos em 1880, inicia-se lá pelo Egito, também se estabelece como protetorado e vai avançando em outros territórios, dominando a Uganda, Quênia, Rodésia e o Sudão. O Sudão, houve ali uma resistência. Por quê? Porque o Sudão havia uma identidade cultural muito mais forte baseada na religiosidade islâmica, né? O povo muçulmano, então, entra em resistência, em guerra contra os britânicos, mas fatalmente serão derrotados e os britânicos estabelecem ali também mais uma das suas colônias. O Portugal fica mais ou menos como no século XVI, XVII, vai manter, né, os territórios de Guiné, da Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. A Espanha preserva os territórios de Marrocos e a Alemanha iniciando, após a sua unificação, as suas neocolônias, principalmente nas costas africanas, tanto no Atlântico quanto no Índico. No Atlântico, eles vão fundar a África do Sudoeste Alemão. E no Índico, vão fundar a África Oriental Alemã. Bom, aqui o mapa, para podermos fazer um comparativo. Em 1880, alguns territórios já estavam sob domínio. Em 1913, após um ano antes da Primeira Guerra Mundial, podemos observar aqui, por exemplo, os britânicos tomando a partir do Egito todo esse território, e alguns que já eram deles, né? E até aqui na África do Sul, que vão estabelecer, inclusive, depois o apartheid, né? História lá do apartheid. A França, a partir da Argélia, domina essa região. Portugal manteve-se com alguns territórios. A Itália vai pegar também a região aqui acima, né? Trípoli, e aqui embaixo. E vai tentar também, incessantemente, dominar a Etiópia, que resiste bravamente. Lembrando que, durante a Segunda Guerra Mundial, com outro conceito que vamos estudar futuramente, com a ideia do espaço vital do nacionalismo, a Itália consegue dominar essa região, perfeito? Essa região aqui, da Etiópia. O Império Britânico, né? A região aqui é a Alemanha do Sudoeste e a Alemanha Oriental. Né? A Libéria livre e a Etiópia livre, como já vem dizendo. Ponto zero, a dominação da Ásia. Né? Antes de mais nada, a Ásia já é um continente cobiçado pelos países imperialistas europeus desde o século XV, XVI, desde as grandes navegações, né, pela rota da seda da China e pela rota das especiarias, desde o renascimento do capitalismo, pelos países, pela cidade de Veneza, né, Gênova, entre outros. Então, para nós relembrarmos aqui, a rota da seda
Teria a rota, no caso aqui, uma rota terrestre, e a outra que passava pelo Canal de Suez, que ainda não estava pronto, obviamente, que dominava a região da África, e também a Rota da Seda, e também indo já para o Extremo Oriente, na China. E aqui da China, propriamente dito, aqui a Rota das Especiarias da Índia, né? O clássico caminho dos portugueses, que vão estabelecer principalmente pela chegada dos portugueses no Brasil, caminho transplantando aqui, ultrapassando o Cabo das Tormentas, também da Boa Esperança, e chegando em Calicut, né, buscando as especiarias indianas, e a Rota da Seda no outro mapa. Bom, quem dominou essa região da Ásia? Basicamente os britânicos, né? Desde o século XVII, que os britânicos já dominavam a região das Índias, e ali formou a Companhia Inglesa das Índias Orientais, né? Eles se estabeleceram a forma do protetorado, lembrando que o protetorado é uma aparência de soberania. Inclusive eles vão explorar a região, por exemplo, no mercado deles, eles vão obrigar o governo indiano a baixar os impostos dos produtos importados ingleses e subirem sobre os produtos indianos, estabelecendo assim um monopólio de mercado. Essa era uma prática, inclusive, que se usou muito no Brasil. Os britânicos usaram uma prática quando o Dom João VI veio para o Brasil, né? Uma curiosidade, né? Da abertura dos portos, né? As taxas de importação dos britânicos eram, inclusive, menores do que a taxa de importação dos portugueses, dando aí uma impressão que o próprio Portugal seria um tipo de, ou o Brasil, desculpa, seria um tipo de protetorado, mas não é o caso agora a gente aprofundar essa questão. Só a título de exemplo. E essa desigualdade da concorrência de mercados, né, que eles também visavam o mercado consumidor, o monopólio do mercado consumidor, a exportação de matéria-prima a baixo custo e a importação a alto custo dos produtos ingleses. Isso vai gerar uma revolta muito grande do povo indiano, que vai acabar culminando na famosa revolta dos cipaios, né, em 1857. É uma reação do nacionalismo hindu, que vai se opor aos ingleses, né, a presença inglesa na Índia, e querendo também o fim do protetorado. Obviamente, os britânicos, sua força bélica, vence essa revolta, e aí a rainha Vitória, na época, vai acabar com o protetorado, mas se torna imperatriz da Índia, né? Então é como se fosse uma extensão territorial da Inglaterra. E a partir daí também os britânicos vão ampliar sua dominação na Ásia, né? Vão dominar a Birmânia, vão dominar parte da China, e a outra parte a gente vai falar, vai estar sob domínio dos japoneses, a Nova Zelândia e também a Austrália. Vamos falar depois um adendo aí sobre a Austrália na Oceania. Em 1900, o Império Britânico torna-se então o maior país imperialista do mundo. E para proteger os seus territórios, ele vai criar a famosa Comunidade Britânica das Nações, né? Ou seja, todos esses países teriam certa proteção, a proteção dos britânicos, né? Na China, em 1820, um fato curioso: os britânicos vão fazer tráfico de droga. Não posso pensar diferente, né? O comércio do ópio, né? O ópio é uma droga proibida. Ele vai começar a vender ópio para o povo chinês. Uma droga altamente viciante, que de certa forma deixa o povo em letargia. Era também um sistema de dominação muito semelhante ao protetorado, mas o governo chinês começa a querer reagir a esse abuso, né, de serem traficantes de droga. E o povo, juntamente com o governo, começam a se revoltar e acabam até lançando todo o carregamento de ópio que chegava, eles lançavam ao mar. Foram todo 1.400 toneladas de ópio ao mar que foi julgado. E deflagra ali uma guerra do ópio entre britânicos e o povo chinês, que durou de 1839 a 1842. Os britânicos vencem, dominam a região e estabelecem o famoso Tratado de Nanquim. E o Tratado de Nanquim vai jogar uma pá de cal nas ideias nacionalistas chinesas, né? Porque vão impor à China a abertura dos portos
praticamente a eles, né? Muito semelhante aos tratados que teve no Brasil. Indenização de 21 milhões de dólares pela perda do ópio, né? 1.400 toneladas. Eles vão ter o controle da região chamada Hong Kong, que até pouco tempo atrás era um protetorado britânico, até 1999. Em 1999 voltou para a China. E os britânicos impuseram também que as suas leis prevalecessem sobre as leis chinesas caso fosse julgado algum homem inglês em terras chinesas, né? Bom, alguns mapas aqui. O mapa aqui da Ásia, basicamente, né? Podemos observar então a China e a região aqui da Indonésia, que também vão ser dominadas, aqui da Austrália um pouco mais abaixo. O Japão aqui vai ter também interesse em domínio e hegemonia do Pacífico, né? A Índia, dominada aqui também pelos britânicos. E as outras regiões aqui é um mapa que está descontextualizado, mas por questões de direitos autorais na internet, acabei tendo que usar esse. Essa região toda aqui era do Império Russo, né? Do povo dos Romanov. Bom, um adendo. O Japão, desculpe. O Japão, vou falar aqui pelo mapa mesmo. O Japão é um caso à parte, porque o Japão era um país, né, até quase o final do século XIX, um país de características basicamente feudais, né? Havia lá um sistema de shogunato, muito semelhante ao que aconteceu na Europa Central ali, né, na França, dos sistemas feudais, né? Até que o imperador dele, Mutsushito Meiji, vai fazer a famosa Revolução Meiji, que vai transformar essa sociedade japonesa de características feudais para uma sociedade industrializada. E entra também nessa corrida imperialista, né? Eles vão dominar a Coreia. Antes não era a Coreia do Sul e do Norte, obviamente, por isso que eu já falei que esse mapa é um mapa desatualizado da época. Eles dominam essa região, dominam parte da China, a Manchúria, a região de Formosa também. Um outro ponto também importante, nós temos que entender que os Estados Unidos vêm se industrializando a partir também do século XIX, mas eles vão agir, apesar de disputar alguns territórios na África, mas sem muito êxito, eles vão se concentrar mais na América Latina e também em alguns territórios da Ásia, mas não vou entrar no caso. Mas na América Latina, propriamente dito, o seu presidente James Moore vai lançar a campanha chamada América para os Americanos, né? Que vai tentar barrar na América as interferências imperialistas da corrida imperialista europeia na América, né? Ele também vão, como eu já disse, disputar a hegemonia do Pacífico. Um fato interessante que eles vão comprar o território russo para já se lançar na corrida pelo domínio do Pacífico, que é a região mais aqui acima, uma região conhecida hoje como Alasca, né? O Alasca faz parte dos Estados Unidos, além de também pegar o Havaí e outras regiões. Bom, com a intensificação da corrida armamentista, os Estados Unidos, o presidente deles, James Moore, vai lançar a famosa doutrina Moore, que é o Big Stick. É uma radicalização no qual vai estabelecer que todo país da América Latina que não cooperasse com a política imperialista dos Estados Unidos sofreria uma intervenção militar. Uma curiosidade, por exemplo, o Brasil está numa situação um pouco delicada, né, nessa briga de cachorro grande. A Inglaterra também interessante, tendo interesses, né, como já é provado pela história do Brasil, a estabelecer aqui uma zona de influência, no mínimo, para dizer no mínimo, da economia britânica, e o Brasil tendo que lidar ao mesmo tempo, então, que eles também buscavam se impor como país hegemônico na América Latina e ainda ter que articular os interesses britânicos e norte-americanos. Então, o que podemos observar durante todo o século XIX é um acirramento entre potências ou potências emergentes lutando por áreas, territórios neocoloniais, né, para buscar o desenvolvimento das suas indústrias, né? Eles buscam, então, essas hegemonias neocoloniais estabelecendo mercados consumidores, extração de matéria-prima e mão de obra barata. E isso desestabiliza demais o equilíbrio de poder, principalmente dado o avanço industrial alemão, que ameaça diretamente os britânicos. Então era uma questão de tempo para começar uma guerra total. E essa guerra total só não se inicia dado a Conferência de Berlim.
Vamos ver agora. Bom, a Conferência de Berlim 7.0 ocorre, então, a Conferência de Berlim como uma forma de tentar sanear os excessivos conflitos, né, e a iminência de um confronto total entre as potências, né? Então, a corrida imperialista é fato que vão alterar o equilíbrio de poder entre as potências, principalmente com a unificação alemã. Então, a Alemanha, estando, de certa forma, todo esse desequilíbrio, o próprio Otto von Bismarck, que vai convocar a Conferência de Berlim, que vai ocorrer entre 1884 e 1885. Vão participar 13 países da Europa, além dos Estados Unidos e o Império Turco Otomano, né? Então, a Conferência de Berlim, propriamente dito, tinha como os principais objetivos aí as condições para a ocupação da África, né? Que seriam quais essas condições? Seriam regras que vão ser criadas. Por exemplo, vão estabelecer na região do Congo, porque o Congo é um caso sui generis, né? Porque era uma propriedade privada, né? Era uma situação muito surreal até para a época. A livre navegação do rio Congo e do rio Níger, né? O livre comércio também na bacia do Congo. As nações europeias só teriam direito a um território africano se comunicasse aos demais signatários da Conferência de Berlim, se fosse capaz de manter a ordem e a dominação dessa região. Ou seja, só era aceito pelos outros países se tivesse comprovado que aquele país dominador de uma região, para ser respeitado pelos demais, tivesse condições de controle sobre aquela região. E esse controle era feito pela via do protetorado, na maioria das vezes, o protetorado, ou outro meio de dominação. Havia também um fato interessante, que havia uma livre circulação de várias nacionalidades entre as neocolônias. Por exemplo, eles tinham direitos especiais de proteção aos missionários e exploradores europeus, de bases até cientificistas, né? Um fato importante, eles vão reconhecer o Estado Livre do Congo, né? Esse Livre do Congo, bastante aspas, por quê? Porque, na verdade, era uma propriedade privada. Eles iam reconhecer o Estado Livre do Congo como livre propriedade do rei Leopoldo II. Um fato também interessante é que o Congo acaba sendo um estado referência de como seria feita essa partilha da África, né? Seria o estado tampão. As regras, então, sendo colocadas da ocupação da África, vão estabelecer, então, uma corrida pelo continente, né? Buscando se submeter a essas regras, né? E essa partilha vai ocorrer, né? Sendo que devemos lembrar também que a Conferência de Berlim foi o primeiro ato de consenso entre essas potências europeias, e vão surgir, claro, que vários conflitos que vão havendo, então, outros acordos bilaterais entre países em supostos conflitos sobre a região. Por exemplo, o Tratado Anglo-Alemão de 1890, 91, depois de 93, sempre a Alemanha incomodando a Inglaterra, né? Então, mas, assim, a Conferência de Berlim deu certo, porque a conferência vai adiar uma guerra entre as potências europeias no século XIX, até 1914, com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, né, que é um assunto que nós vamos estudar nas próximas aulas, né? É até uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Bom, 8.0, as considerações finais. 8.0, as considerações finais. Os efeitos do imperialismo trouxe marcas de desigualdade e injustiça pelo mundo. O projeto civilizatório neocolonialista foi fruto da busca por riquezas e poder, e essa ambição assolam a África e o mundo até hoje em dia. A ocupação territorial da África pelos imperialistas ignoram os aspectos histórico-cultural do seu povo, gerando conflitos entre etnias e tribos rivais, que hoje podemos testemunhar por guerras civis e até genocídios. Com a extração máxima da matéria-prima dos espaços colonizados, as nações africanas, que poderiam hoje usufruir de maior estabilidade econômica, enfrentam desafios de suportar a escassez desses recursos para o pleno desenvolvimento do seu povo. Com isso, a miséria e a pobreza são recorrentes na África. A desarticulação de costumes e tradições arraigados por séculos dos povos africanos
foram destruídas pelos imperialistas. Suas memórias históricas e culturais foram lesadas. Não há uma identidade local e suas autonomias culturais foram afetadas por essa ocidentalização. Apesar disso tudo, vários ativistas pelo mundo buscam recuperar as regiões assoladas e, ao mesmo tempo, buscam o perdão dessa dívida externa injusta que se arrastam desde o século XIX. Na historiografia, ainda persiste as referências europeias na história, e pouco se fala da disseminação das ideias do povo africano. E a África ainda perdura no silêncio histórico desse povo, que eu tenho certeza que tem muito a nos ensinar. Como bem disse Mandela, ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem ou sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Mandela. Um forte abraço e força nos estudos.